acho que quando eu li o livro, aquilo formou um antes e um depois na minha vida. Porque eu nunca tinha lido... quer dizer, eu tinha sido muito impactado por uma série de livros até aquele momento, mas nunca nada tinha me falado de uma ordem tão direta. Aqueles personagens que tinham mais ou menos a mesma idade que eu tinha quando eu li o livro, sedentos de liberdade, aí todas as formas de liberdade sexual, liberdade de experimentação com as drogas, liberdade de movimento, né, de pegar a estrada, de conhecer aquilo que eles não conheciam. Tudo aquilo parecia me dizer respeito e, no entanto, fazia parte de uma cultura que não era minha. Entende? E eu acho que uma parte desse mistério, desse encantamento, eu acho que ele foi desvendado depois por uma frase do Allen Ginsberg, que poeta maior daquela geração, que dizia: nós queríamos escrever como a gente falava entre a gente. Então, isso criou uma espécie de relação direta com o leitor. Eu sei que isso não acontece com todo mundo. Tem muita gente que se apaixona pelo livro, eu sei que tem muita gente que não consegue chegar ao final do livro também. Eu sou daquele primeiro time que não somente se apaixonou pelo livro, mas que voltou ao livro várias vezes. Eu voltei, inclusive, ao livro antes de filmar Diário de Motocicleta também, porque tinha uma pulsação tão vital em On the Road que demarca tanto aquele estado próprio da juventude, sabe, em transição para a idade adulta, que eu tentei reencontrar essa força dos personagens antes de filmar Diário de Motocicleta. Mas, só finalizando a tua pergunta e não querendo monopolizar a coisa aqui, eu também fiquei com muita dúvida se devia ir em frente ou não. Daí a ideia de fazer um documentário sobre Kerouac, sobre a geração do Kerouac, né? Quer dizer, toda a geração que deu origem à cultura, que depois foi conhecida muitos anos depois como cultura beat. Daí a ideia de encontrar os personagens do livro que estão vivos e pessoas como Wim Wenders ou David Byrne, que foram muito marcados por esse livro. E a coisa mais extraordinária desse processo, que eu fiz intermitentemente durante uns 5 ou 6 anos, foi ter encontrado os jovens, assim, as pessoas de 80 anos mais jovens que eu já encontrei até hoje. Assim, quer dizer, e eu acho que se isso ocorreu foi porque eles ficaram completamente em sintonia com aquilo que eles acreditavam quando eles tinham 18 anos. Então, você conversar com um poeta como Ferlinghetti, por exemplo, ou a Diane de Prima, que é uma das primeiras poetisas desse movimento, foi incrível. Ou a Amiri Baraka, que é um poeta e político hoje importante, assim, de esquerda nos Estados Unidos. Se você estivesse falando com um cara de 20 anos, e o cara te trata como se você como se você tivesse um pouco a idade dele. Foi muito instigador isso, e eu espero terminar a montagem desse documentário até o final do ano. É na verdade um documentário em busca de um filme possível. Então, chegando finalmente à conclusão, depois de tanta bifurcação, eu só consegui realmente fazer esse filme depois de passar por toda essa rota. E viu que não foi um processo fácil. Mas se alguém chegar agora e dizer assim, quer adaptar o Apanhador no Campo Centeio, pode ter certeza que eu vou falar, não. Eu vi tanto ele, você tinha perguntado como é que foi trabalhar com ele, né? Ah, tá, que eu estava aqui já ouvindo. Não, antes de mais nada, obrigada. A pergunta foi feita ontem. Não, mas antes de mais nada, obrigado pelas palavras que você falou antes. É emocionante, porque conecta muito com o que você me perguntou. Bom, como acho que todo mundo aqui, principalmente como jovem, eu admiro o trabalho do Walter desde o início, assim, sempre foi uma referência. E eu tive a oportunidade de trabalhar com a Videofilmes pela primeira vez fazendo Cidade Baixa,
E o Walter foi um dos produtores. E para mim sempre foi um sonho, assim, por ser uma referência, por ser alguém que eu sempre admirei, por ser alguém que faz uma diferença para o nosso cinema e que busca contar histórias que sempre, acho que colocam os personagens muito profundamente em jornadas, e não só jornadas físicas, como indo de um lugar para o outro, mas jornadas de emoção mesmo, de vida, de a cada segundo você está se transformando, a cada segundo você está se alimentando de alguma coisa, independente de ser um filme que seja on the road ou não. Então, quando ele me ligou, quando ele me mandou e-mail, eu quase comecei a chorar. Eu falei, pelo amor de Deus, quando, onde, que horas, onde eu chego? Porque era um sonho a ser realizado, e principalmente num projeto como esse, que, como ele mesmo falou, eu sabia que era importante para ele, que era um desejo, que era um sonho, e que foi um projeto que foi muito difícil por muitas gerações conseguir ser feito, e de repente ver ele, que é uma pessoa que eu já admirava muito, e saber que o que ele fosse fazer com esse projeto ia ser incrível, foi a melhor combinação. Acho que foi a combinação dos sonhos. Fazer um filme que o livro, quando eu li também, assim, acho que como o Walter eu tinha 17, 18 anos, me inspirou demais poder fazer isso, esse livro, um filme, que é o que a gente ama, com uma pessoa como o Walter, foi um sonho. Acho que foi a combinação perfeita. Realizar o sonho de trabalhar com ele numa história que sempre me cativou e me inspirou muito.